introduzir na língua escrita os inumeráveis recursos da fala, contamos com uma série de sinais gráficos denominados sinais de pontuação. Como eu disse, na nossa fala a gente não tem como expressar, como a gente colocar um sinal de pontuação, porque a gente está falando. É como se fosse uma, entre aspas, uma pontuação mental, por meio das perguntas, da maneira como eu falo, como eu falei, a menina está doente. Quando eu falo a menina está doente, vocês já sabem que eu estou apenas fazendo uma declaração, eu estou apenas passando para vocês uma informação, né, de que ela está doente. E assim sucessivamente. Então, para exprimir aquilo que eu quero, por meio da escrita, né, aquilo que eu gostaria de falar, eu utilizo os sinais de pontuação, tá? Sinais gráficos denominados sinais de pontuação. Então, ponto final. Ponto final é o sinal de pontuação, utilizado para marcar o final de frases declarativas. E é o sinal que indica a maior pausa. Então, no primeiro exemplo eu coloquei anoitecia. Ponto, finalizei aquilo que eu queria dizer. Então, se eu estou finalizando aquilo que eu quero dizer, eu coloco ponto final, ok? No segundo exemplo, refiz as contas e não descobri onde errei. Opa, passei uma informação de que eu refiz as contas e mas infelizmente eu não consegui descobrir onde errei. Eu encerrei uma informação por meio de quem? Do ponto final. Ponto final é a maior pausa que a gente tem, tá? Segundo exemplo, e no caso do ponto final, a menina está doente. Encerrei aquela informação por meio de um ponto final. Simples. Bom, número 2. Ponto de interrogação. É usado para marcar o final de frases interrogativas diretas. Nunca é colocado no fim de uma interrogativa indireta. Professora, eu não sei o que é interrogativa direta e indireta. Vamos lá. Interrogativa direta é aquela que a gente usa de fato ponto de interrogação. Aqui no primeiro exemplo nós temos, entendeu? Eu fiz o que? Uma pergunta direta. Pessoal, vocês entenderam? Se eu falo assim, vocês entenderam? Se eu faço essa pergunta, eu utilizo o ponto de interrogação. Agora se eu digo, gostaria de saber. Ai, meu Deus, essas canetas. Gostaria de saber se vocês... Vou botar embaixo, tá? Entenderam. Prestem atenção aqui. Vocês entenderam? O que foi que eu fiz aqui? Eu perguntei diretamente a vocês se vocês entenderam. Eu fiz uma pergunta de uma forma direta. Eu me dirigi diretamente a vocês. Vocês entenderam? Agora, o segundo exemplo. Chego para a turma e falo assim, gostaria de saber se vocês entenderam. Eu quero saber uma coisa, então por isso se torna uma pergunta, uma interrogativa, mas eu não pergunto de forma direta. Eu não falo, vocês entenderam? Não, eu falo, gostaria de saber se vocês entenderam. Eu faço uma pergunta, mas não uma pergunta de uma forma direta. Então o nome disso aqui é interrogativa indireta. E a gente não usa ponto de interrogação, a gente usa um pontinho final. Tá? Gostaria de saber se vocês entenderam. Você continua querendo saber, você continua querendo fazer uma pergunta, mas não faça essa pergunta de uma forma direta. O nome disso aqui é interrogativa indireta. E aqui, vocês entenderam? Eu faço uma pergunta diretamente. Vocês entenderam? Eu fui direta na minha pergunta, diferente daqui. Então, na interrogativa direta, eu uso ponto de interrogação e na interrogativa indireta, eu nunca uso. Eu não utilizo ponto de interrogação. E o segundo exemplo, será que vai chover? Ou, isso é uma interrogativa direta. Agora se eu falo, eu quero tanto saber se vai chover, eu continuo querendo saber, mas não de forma direta. Então, interrogativa indireta, ponto final. Interrogativa direta, interrogação, ok? Terceiro ponto aí. Ponto de exclamação. É colocado após determinadas palavras ou frases para exprimir entusiasmo, alegria, dor,
surpresa, espanto, ordem, dentre outros. Então, o ponto de exclamação, preste atenção, ele exprime, ou seja, ele quer colocar para fora o quê? O entusiasmo, a alegria, a tristeza, o espanto, a dor, a ordem, entre outros. Se eu chego e falo assim, olá! Deixa eu apagar aqui. Se eu falo, olá! O que aparenta aqui? Um entusiasmo. Olá! Ou poderia colocar o que acontece em alguns textos, vários sinais de pontos de exclamação para exprimir uma alegria, uma felicidade, enfim. Então eu falo, olá! Utiliza o ponto de exclamação, porque ele procura exprimir algumas sensações. Seja raiva, seja dor, seja alegria, seja espanto, seja surpresa. E no segundo exemplo eu botei, que susto! Porque você sofreu, o que nós temos aí nesse segundo exemplo? Que susto! Você passa por um espanto, por um susto mesmo, né? Então a gente utiliza o ponto de exclamação. A vírgula. Vírgula é utilizada, gente, não é respirou, tem gente que fala assim, respirei e coloquei vírgula. Eu coloco a vírgula no meu tempo de respiração. Não. Calma, vírgula, inclusive, como a gente já viu sujeito e predicado, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aproveitando. A gente não coloca vírgula entre sujeito e predicado. Por exemplo, João e Antônio foram à festa. Vamos lá. A gente olha para o verbo e pergunta, né? Quem foram à festa? João e Antônio. Então aqui eu tenho a primeira estrutura que é a de sujeito e o predicado ele começa a partir do verbo. Então foram à festa é o meu predicado. Não se utiliza a vírgula entre o sujeito e predicado. Então se eu pusesse, por exemplo, João e Antônio, vírgula, foram. João e Antônio, respirei, botei vírgula. João e Antônio foram à festa. Opa, respirei. Mas eu boto vírgula entre o sujeito e predicado? Não. Então essa vírgula aqui no meio dele está errado. Da mesma forma seria foram, vírgula, à festa. Eu não posso fazer isso, tá? Separar o verbo do meu complemento. Então estaria incorreto. Então a vírgula é um sinal de pausa, indica uma pausa menor que o ponto, tá? Mas não é conforme a nossa respiração, não. Às vezes funciona, às vezes sim, tá? Mas nem sempre isso acontece. Continuando, então vamos lá. A vírgula é utilizada entre outros casos, por quê? Porque na verdade nesse momento, para vocês, eu vou passar alguns itens, né, em que cabe o uso da vírgula. Posteriormente, ou seja, daqui a algum tempo, ano que vem, ano nono ano, vocês vão rever a matéria de pontuação de uma forma mais aprofundada, tá? Então vamos lá. Ela é utilizada, entre outros casos, para separar expressões que marcam tempo, lugar e outras circunstâncias colocadas no início ou no meio. Então, peraí. A vírgula vai ser utilizada para marcar o nome de lugar, tá? O tempo, lugar, até mesmo circunstâncias colocadas no início ou no meio. Então, vejamos. Primeira coisa aí, depois das 6 horas, todo o comércio está de portas fechadas. Depois das 6 horas indica o quê, gente? Tempo. Então, depois desse tempo aí, a gente vai botar o quê? Uma vírgula. Depois das 6 horas, vírgula, todo o comércio está de portas fechadas. Ok? Eu disse que pode ser no início ou no meio da frase. Então, vamos lá. Nada se fez, vírgula, naquele momento, vírgula, para que pudéssemos sair. Então, nada se fez naquele momento, a gente está indicando que é uma circunstância, de que naquele momento nada foi feito. Então eu ensino uma informação a mais, indico uma circunstância e ela vem entre vírgulas. Nada se fez, vírgula, naquele momento para que pudéssemos sair. Eu poderia simplesmente retirar e falar, nada se fez para que pudéssemos sair. Mas esse naquele momento está indicando apenas uma circunstância, que poderia ser retirado da frase. Não foi. Então essa informação a mais a gente pode colocar entre vírgulas, ok? Neste local
não é permitida a entrada de fumantes. Então, neste local, a gente está indicando que é um lugar. Então, marcação de lugar, a gente coloca uma vírgulazinha aí. Então, neste local, vírgula, não é permitida a entrada de fumantes. Separar uma enumeração. Enumeração, contagem, né? Comprou doces, frutas e legumes. Gente, eu não vou colocar. Comprou doces, verduras e legumes. De forma direta. Doces, verduras. Nem pausou nada. Doces, verduras, legumes. Doces, vírgula, verduras. O E já tá aqui, não precisa de vírgula, tá? E legumes. Ah, não, é doces, frutas e verduras. Mas ali eu botei legumes, tá? Separar o nome do lugar na indicação de datas. Então, quando a gente coloca lá no cabeçalho do nosso caderno, Rio de Janeiro, e bota a data, tá? Então, aqui, ó, Rio de Janeiro, vírgula, 10 de fevereiro de 2020. Então, a gente separa o nome de lugar por meio de uma vírgula, tá? Indicou a data, Rio de Janeiro, São Paulo, vírgula. Hoje é dia 16 de 9 de 2020, tá? Então, a gente utiliza a vírgula para marcar o lugar na indicação de datas. E pra gente fechar a aula de hoje, ponto e vírgula. Ponto e vírgula é usado, entre outros casos, para separar os diversos itens de enunciados enumerativos em leis, decretos, portarias, etc. Aqui eu utilizei só um enunciado enumerativo, mas não foi uma lei não, tá? Eu utilizei no exemplo que a gente tem de sala de aula mesmo. Eu coloquei o seguinte: o ensino fundamental 2 é composto por 2 pontos. 6º ano, ponto e vírgula. 7º ano, ponto e vírgula. Por quê? Porque eu estou fazendo uma enumeração. Professora, mas aí não seria vírgula? Não, porque a vírgula tem que estar o quê? No meio lá, ou no início, dentro de uma frase. Aqui eu estou separando os itens, tá? Então, nessa separação eu utilizo ponto e vírgula, ok? Eu não vou aprofundar com ponto e vírgula agora não, porque mais pra frente a gente vai ver com mais, de uma forma mais profunda mesmo, tá? Então, ponto e vírgula é usado, entre outros casos, para separar diversos itens de enunciados. Tem muitas leis. Portaria tal, artigo 2, ponto e vírgula, artigo 3, ponto e vírgula. E assim você vai enumerando. Dentro de lei, algumas portarias também, tudo relacionado à área do direito, né, que é a área, né, da advocacia, eles utilizam muito ponto e vírgula, tá? Mas porque a gente precisa, aqui é suficiente, ok? Bom, eu passei uns exercícios, que estão, na verdade, nessa folhinha, mas eu peço a vocês que não façam ainda. Por quê? Porque na aula que vem eu vou fechar esse conteúdo, e depois que eu fechar o conteúdo de pontuação, aí sim, peço a vocês que façam para que a gente corrija na semana seguinte. Tranquilo? Bom, gente, então é isso para a aula de hoje. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.